Agora, bom dia a todos. Hoje, dia 27 de setembro, treinamento na nossa BLC. É uma honra estar aqui compartilhando conhecimento, informações que eu tenho certeza que vai fazer total sentido para você. A gente está aqui com uma comunidade BLC de homens e mulheres de negócios. Ó, vocês estão vendo aqui, dá tchauzinho que vai aparecer, tá gravando, vai subir. E são pessoas, homens e mulheres, em relação dispostos em relação a aprender sobre finanças descentralizadas, investimentos, sobre negócios e muito mais. Então, essas pessoas que estão aqui aparecendo na tela para vocês são homens e mulheres que estão dispostos, tirando o sábado, para aprender sobre finanças descentralizadas, e é uma honra estar aqui como palestrante, treinadora, e dar e passar essa informação. Então, a gente vai compartilhar algumas telas, aprender um pouco mais sobre o dinheiro, sobre investimento, sobre a tendência do nosso negócio. E é isso que eu quero compartilhar em uma hora, mostrar o universo em que nós estamos inseridos e o caminho que nós estamos trilhando, que é um caminho, sim, de sucesso, e a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai agora estudar um pouco sobre isso, e é isso que eu quero compartilhar, usando um pouco do meu conhecimento no tradicional como economista, projetista, trazendo também para o nosso negócio, e eu vou estar compartilhando informações que eu dou aula de mentoria, ensino pessoas no mundo todo na área desse segmento de investimento, aquelas pessoas que nunca começaram nada, não tem nenhum tipo de investimento, só tinham poupança, só tinha aí CDB, só questão de capitalização, título de capitalização, consórcio, não sabe por onde começar. Essa aula, esse treinamento é para você que quer iniciar, que quer aprender, entender como é o mundo dos investimentos, que você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu quero compartilhar algumas informações, alguns slides para você. Pode deixar o chat aberto, porque a gente vai interagir. Eu quero até colocar aqui o chat e a gente vai compartilhar algumas telas com vocês. Bom, a gente vai falar hoje sobre o dinheiro em movimento e a nova era dos investimentos. E não tem como falar sobre a nova era dos investimentos sem falar sobre os investimentos tradicionais que a gente já tem, sobre como é essa evolução do dinheiro. A gente vai estar falando sobre renda fixa, renda variável, o nosso negócio de DeFi, aonde se enquadra, é uma tendência de mercado ou não é? Então, a gente vai falar assuntos muito importantes que vai fazer total sentido para você entender aonde você está e aonde você vai chegar aprendendo sobre DeFi, aprendendo sobre o nosso negócio, está inserido nesse mercado. Então, sejam muito, mas muito bem-vindos ao Dinheiro em Movimento e a nova era dos investimentos. Muitos de vocês me conhecem no nosso BLC, já são 6 anos de trajetória dentro desse negócio, como palestrante, como treinadora, como participando de eventos, de convenções, dentro do nosso canal, do nosso BLC, como embaixadora junto com as mulheres, mas eu quero apresentar para você a Jennifer do tradicional, que é a Jennifer em relação como economista, projetista, apesar de fazer o meu negócio 100% na Global, em relação por muito tempo, eu sempre trabalhei na minha área, no meu tradicional, como economista projetista, tenho uma plataforma para você entender em relação a tudo que eu vou estar falando aqui, eu cobro no tradicional para ensinar as pessoas a começarem do zero a investir, aquelas pessoas que não só têm dinheiro em poupança, CDB, título de capitalização, não sabem por onde começar a investir, eu tenho uma plataforma que é Aprenda a Investir Agora, para você ter uma noção do que eu vou estar falando para você, a consistência, a seriedade em relação, e lá as pessoas aprendem a como diversificar investimento, e junto desse ecossistema tem a nossa modalidade, que é também a nossa empresa, o nosso DeFi, tudo que nós fazemos. Então, essa que é a mentoria que eu faço em relação tudo, o site que eu tenho em relação, os outros negócios que eu tenho que abrir nesse ano, junto com meu esposo, né, na área de segurança eletrônica. Então, essa é a Jennifer em relação empresária, como economista e tudo, e eu venho trazer muita informação do que eu trabalho no meu tradicional em relação
dando mentorias, dando treinamentos na área de educação financeira, na área de investimento. Eu venho trazer aqui de forma gratuita, com muito carinho, com muito amor, para você entender sobre esse início, como entender sobre a questão de educação financeira, sobre investimento, sobre renda fixa, e eu vou dar uma introdução, um resumo, para você saber desde o início como proceder e aonde o nosso negócio se enquadra, tá? E eu gosto muito dessa tela, quem conhece aí, quem é mais antigo na nossa BLC, nosso negócio, eu gosto muito dessa tela que a gente tinha de apresentação, eu uso muito, que é sobre o quadrante de fluxo de caixa. Esse quadrante está no livro do Robert Kiyosaki, né? Pai Rico, Pai Pobre, Negócio do Século XXI, onde ele fala sobre educação financeira. E esse quadrante, eu acho ele muito uma abertura de mente, tá? Para aquelas pessoas que não sabem aonde estão, aquelas pessoas que querem começar a investir, aquelas pessoas que só tem dinheiro em poupança, e eu mostro a realidade dele dentro do fluxo, né, dentro do quadrante do fluxo de caixa, onde elas estão inseridas. Tá? E aí eu mostro, olha, no quadrante, fala que esse quadrante existe quatro posicionamentos, e esses posicionamentos é onde você está. Ou você é, nesse quadrante aqui, empregado, trabalha com um sistema, ou você é autônomo, né? Você é o próprio sistema. E nesse quadrante aqui de E e A, né, 95% das populações estão inseridas nesse quadrante. 95%. E aqui é uma corrida de rato gigantesca. Por quê? Porque aqui não circula dinheiro. Só 5% do dinheiro no mundo circula nesse quadrante de empregado e autônomo. E é onde está a maioria das pessoas. E tem um outro quadrante também, que é o quê? O dono de negócios e investidor, que a gente chama de DI, que é aquela pessoa que tem grandes negócios, né? Que tem lojas, que tem redes de supermercado, redes em relação de vários negócios gigantescos, é onde ela contrata pessoas, o sistema ela trabalha para você. Então, onde você precisa, como dono de negócio, ter dinheiro, ter tempo e saber o que está fazendo para poder, em relação, gerar dividendos, rendas, receitas, enfim, crescer. Então, um dono de negócio não é tão fácil, porque precisa de muito dinheiro, precisa de estratégia, precisa de ter gestores competentes para gerir, para poder ser o CEO do negócio. E tem também o I, que é o I é o quê? É o investidor. O investidor, ele com conhecimento, ele faz vários sistemas trabalharem para eles. E aqui, nesse DI, apenas 5% da população está inserida, e aonde 95% do dinheiro no mundo está nesse quadrante aqui de DI. E eu sempre pergunto para as pessoas, né, para os investidores, para os clientes que chegam até a mim, aonde você está inserido? Principalmente porque eu sei que ele não é investidor. E aí ele vai me dizer, olha, eu sou empregado, eu sou geralmente autônomo, advogados, médicos, eu sou servidor público federal, como eu tenho clientes em relação nesse segmento, ou seja, é empregado, é autônomo, médico, geralmente é autônomo, ou seja, estão inseridos nesse mercado DE. É por isso que você corre atrás do dinheiro, porque você está no quadrante errado. E o que é que você precisa fazer para mudar essa realidade? E eles mesmos falam, eu preciso sair do quadrante onde eu estou e começar a migrar para o próximo quadrante. E qual é esse quadrante? Ele mesmo aprender a investir. E aí eu falo, você está disposto a entrar nessa jornada, aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme, aprender sobre esse universo, onde tem o dinheiro. E aí eu começo por aí a abertura de mente do cliente ou seja, a gente começa a aprender, a entender, a mostrar para eles a importância de aprender a ser investidor. Ok? Por aí, vocês estão me ouvindo bem? Ok? Ok, Iris? Ok, Valdo? Estou vendo aqui o Ivaldo aqui. Ok, Modesto? Então, é isso. A maioria, graças a Deus, a maioria de nós que estamos aqui já estamos com o quê?
com 89 pontos, chegando a 90 pontos, a maioria aqui, graças a Deus, já saiu desse quadrante só apenas de empregado e autônomo e já estão ingressando, já estão nesse mundo dos investimentos. Digita aí no chat quem já está nesse universo, nesse sistema em relação como investidor. Escreve aí que eu quero que você entenda, quero saber se você está aprendendo. Escreve aí no chat eu. Quem já é investidor, seja em finanças descentralizadas, que antes de conhecer essa empresa não sabia investir em nada, não sabia fazer o dinheiro trabalhar. Quem? Olha aí a Sônia. Gente, olha como essa nossa empresa ela está nos dando acesso a ter conhecimento, de aprender a diversificar, aprender a investir, aprender a ter conhecimento, porque até então, antes de conhecer essa empresa, a maioria das pessoas elas não sabiam como e por onde começar. Olha aí, a Raquel, muitos. E assim também com a maioria das pessoas, elas não sabem, a maioria, gente. Olha o tanto de pessoas que a gente precisa alcançar para falar, para sair do quadrante aqui, da onde estão como empregado ou autônomo, para se tornar investidor. Tá? Então, aqui é muito importante a gente começar por aqui para mostrar a importância em relação. Então, é bem interessante. E antes disso, né, como profissional, como é que a gente faz isso? Como é que eu faço em relação quando uma pessoa quer aprender a investir? A gente tem aqui sempre tem qualquer pessoa que vai entrar em alguma corretora, alguma instituição bancária, ela é feita a avaliação do perfil do investidor, para saber se ele é conservador, moderado, agressivo, se ele é tolerante ao risco. Se ele é tolerante ao risco, ele é conservador, ele não tolera risco, então baixo é conservador. Não, eu sou um moderado, ou seja, eu tolero risco médio. Não, eu sou agressivo, eu sou investidor agressivo. Eu tolero risco, sim, eu quero correr risco, porque quanto mais risco, mais o quê? A probabilidade de rentabilidade. Diferente do conservador, que ele quer só apenas proteger patrimônio, ele não consegue gerar rentabilidades altas, né, que eu vou estar mostrando para vocês. O moderado, ele vai passear entre as rendas fixas, as rendas variáveis. E tem a questão, os tipos de investimento. Olha, quem é conservador geralmente investe em renda fixa, que eu vou estar falando para você o que é isso. Quem é moderado, ele vai para renda fixa, mas ele vai para multimercado. E quem é agressivo, investidor agressivo, ele vai para renda variável. E no final, eu quero saber qual é o perfil seu, que eu vou estar aqui falando para você. Qual é o perfil que você é? Que tipo de investidor você é? Só o fato de você estar aqui, você é aquele investidor ousado, agressivo em relação, e eu vou mostrar para você, porque você busca rentabilidade, mais alta rentabilidade, você busca em relação. Então, são esses tipos, e é feito, tá? Qualquer instituição, tanto corretora como instituição bancária, antes de você começar a investir, é feito esse questionário, é obrigatório, que é uma avaliação para saber qual é o perfil, e segundo esse perfil, eles vão, em relação, direcionando a questão dos investimentos, tanto da renda fixa como da renda variável. Então, conheçam aí os tipos de investimentos que existem hoje no mercado, para você entender em relação saber aonde o nosso mercado está inserido, quais são, Jennifer, os tipos de investimento. Anota aí, renda fixa, você já ouviu falar? E renda variável. Jennifer, o que é renda física? É física, né? A renda fixa, ela nada mais é que um tipo de investimento onde você já sabe antecipadamente como será a forma do rendimento. Então, você investe, já vai saber de tudo, você vai saber qual é os juros, qual é o indexador, qual é o percentual acordado. Isso é renda fixa. Jennifer, quais são os indexadores em relação ao Selic, CDI, IPCA, né? A Selic é a nossa taxa de juros, né? A básica aqui. O CDI é o certificado de depósito interbancário, o IPCA, que é o índice nacional de preço ao consumidor amplo, que eu vou estar falando um pouquinho para vocês. Então, esses são indexadores para você entender sobre a renda fixa, né? E a renda variável, vou estar falando também para você, olha, a diferença entre um e o outro, tá? Que é renda fixa, é mais seguro, né? Mas tem rentabilidade muito menor, né?
algumas delas têm garantias, usam a maioria o teu dinheiro que você emprega para empréstimos, e existe aí o Tesouro Direto, o CDI, existe aí o LCA, o LCI, vários em relação na renda fixa, e a renda variável, ele tem mais riscos, mas, em compensação, a rentabilidade é bem maior, não tem garantias, e a maioria das rendas variáveis você é sócio, né, ou coproprietário, que a gente chama. O que é isso, Jennifer? Você tem uma parcela, um percentual daquela empresa, daquele negócio, né? Você tem isso através de ações, fundo imobiliário, você tem isso através de criptomoedas, NFTs, metaverso. O nosso negócio em relação ao DeFi, ele se enquadra assim na renda variável. Por quê? Porque tem mais riscos, a rentabilidade também ele é voltado muito maior do que comparado à renda fixa. A gente tem aí a questão da relação de ser dono de um pedaço de um negócio, de ser coproprietário, de fazer participação em relação dos dividendos e construir um negócio junto com a empresa. Então, a renda fixa ali tem essa característica, né? E é muito bom em relação a diversificar. Muita gente me pergunta, Jennifer, qual é o melhor? Renda fixa ou renda em relação variável? Eu falo, melhor comparado a quê? Né? E aí, quando você compara sobre a questão de renda fixa, vou dar um exemplo aqui, né? Existe um universo, na verdade, de renda fixa, e muita gente me pergunta, Jennifer, qual é o melhor? Ah, Tesouro Direto, que é o mais seguro porque você empresta dinheiro para o governo? Depende comparado a quê? O CDB, que são certificados de depósito bancário, onde você empresta seu dinheiro para o banco e gera uma rentabilidade com a taxa atrelada ao CDI. O que é o CDI, Jennifer? CDI é aquele certificado de depósito interbancário. E sempre você vai ouvir, o meu investimento, o meu CDB, ele é 100% do CDI, né? 100% do quê? É uma taxa em relação que é um índice em relação que eles pagam os dividendos através dessa taxa, desse indexador que é chamado CDI, que eu vou estar falando um pouquinho para você entender. Tem também o LCI, o LCA, isso tudo eu estou falando sobre renda fixa, e eu vou fazer um comparativo bem interessante, que são investimentos, né, que são voltados tanto para o mercado imobiliário como o agronegócio. Então, quando você ouve falar CDI, LCA, são investimentos para agronegócios voltados e investimentos para fundos, setores imobiliários. Tá? Tem a letra de câmbio, debênture, tudo isso é renda fixa. E muita gente me pergunta, vale a pena investir em renda fixa? Eu falo, depende, comparado a quê? Jenny, tudo depende comparado a quê? Se comparar a poupança, o Tesouro Direto é bem melhor. Eu tenho dinheiro parado na poupança. Você sabe que o dinheiro em poupança não rende, não acompanha muitas das vezes nem a inflação. Então, se você tem dinheiro em poupança e coloca em Tesouro Direto, é muito melhor. É o mais aconselhável? Não. Mas se você tem poupança, entre escolher Tesouro Direto e poupança, você consegue perceber. Se você tem 20 mil reais, né, e você quer aplicar durante 20 anos, né, você consegue na poupança juntar 69, sendo que no Tesouro Direto, que é o IPCA, né, mais 45, você consegue juntar 113 reais. Então, se comparar renda fixa de poupança e Tesouro Direto, é muito melhor. Mas, olha aí, é 20 anos, eu tenho quase 40. Esperar 60 anos para nem dobrar o meu capital, vale a pena? Então, você tem que saber analisar isso. Você tem tempo para isso? Para esperar quanto tempo mais, Modesto? Você precisa esperar ainda para fazer. Então, hoje, se você está criança ainda, como meu filho tem Tesouro Direto. Por quê? Porque ele tem 8 anos, depois eu vou estar falando para você, 8 anos, e ele tem tempo aí para investir. Ele não pode fazer, né, global ainda, né? Global, a nossa empresa só com 18 anos, ele só tem 8, então ele tá na renda fixa, ele tá no Tesouro Direto. Para ele que tem tempo, vale a pena aí juntar um dinheirinho, mas para nós, em relação, é dinheiro que pode ser aplicado de a melhor maneira.
Mas se tiver dinheiro em poupança, em tesouro direto é melhor? É bem melhor, né? Não é o ideal, mas é muito melhor que poupança, comparado a quê, tá? Então, existe aí, olha, o próprio site do Tesouro Direto, você consegue aprender a investir. E para você entender um pouco como é que funciona essa questão da renda fixa, gente, eu estou dando uma aula para você sobre economia, sobre investimento desde o início, mastigadinho, para você entender como é que funciona. Ah, você ouve muito sobre renda fixa, renda variável e não entende em relação um pouco sobre isso, e você vai entender agora nesse treinamento, né? Renda fixa. Ah, renda fixa é 100% do CDI. O que isso quer dizer 100% do CDI? Né? Se a taxa anual é 10,5% de rendimento anual, Jenny, ó, de renda fixa, em média, é isso, 10,5, 9, dependendo do mercado, do governo, vai depender muito dos indexadores, vai depender muito em relação. Quer dizer o que é isso, Jennifer? Se é 10,5% ao ano, isso quer dizer que ele vai ser 0,8 ao mês, e você vai ser essa média de 10%, 10,5% ao ano. Então, dentro da renda fixa, tem aí o pré-fixado e o pós-fixado. Qual é a diferença de um outro? O pré-fixado ele vai render a taxa atual, né, durante aí todo o período de um ano, e a pós-fixado é conforme o mercado. Então você vai aí flutuar sobre a variação do CDI, né? Então, quando você vê assim, olha, tem investimentos aí que é 100% do CDI, ou seja, 100% da taxa de juros, que pode ser, em média, esse valor de 10,5, 10,6, ou seja, ao ano. Ou seja, se você coloca R$ 1.000, vou dar um exemplo aqui, R$ 1.000, né? Se é 10% ao ano, quanto é que você consegue ter numa renda fixa durante um ano? R$ 100, não é isso? 10%? Bora lá, quem é bom de geografia aí? Então, ou seja, durante um ano na renda fixa, R$ 1.000, se for o indexador aí do CDI, você tem 10% em média, você vai ter R$ 100 durante um ano acumulado. Então, você vai saber, né, vai estar pré-fixado, aí você consegue saber quanto você vai render, colocando R$ 1.000 hoje, daqui a um ano, quanto você vai render. Isso é renda fixa, tá? Então, para você ter uma noção, existe um universo, Jennifer, eu posso tesouro direto, eu posso fazer. Sim, existe um universo aqui, olha, você consegue com renda fixa com tesouro direto, R$ 30. Olha, esse aqui é do meu filho, tesouro pré-fixado 2031, investimento de R$ 32,90, ou seja, tem o universo, tem o CDI de liquidez direta, tem aí o CDB, que dá o 100%, ó, o indexador é o CDI, olha como você já está começando a aprender o Tesouro Direto, olha, que a taxa é a Selic, mais 0,9 a taxa no ano, então, por aqui você consegue já ter uma noção e aprender a como entender um pouco sobre o que é a renda fixa, a renda fixa e como saber investir. Olha aqui, o LCA, ele trabalha tanto com o setor imobiliário como no setor de agronegócio. Então, ó, LCI durante liquidez um ano, olha como é o CDI aqui, ó, 100%. Ó. Então, ou seja, é assim que é a renda fixa. Isso você pode ter tanto em corretoras como instituições bancárias e pode ter isso aí na palma em relação da sua mão. Como eu falei, é o melhor investimento, dependendo, comparado a quem, se você não está começando, é por onde você deve também conhecer. A gente tem aí a questão qual é a vantagem da renda fixa, porque a gente tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, se você verte na renda fixa 50 mil, se a corretora ou a instituição bancária falir, o governo ele consegue, em relação, ressarcir esse valor, né, através do Fundo Garantidor de Crédito. Isso está ainda em mudanças também, em relação de terminar esse Fundo Garantidor de Crédito, mas até então a gente ainda tem esse Fundo Garantidor de Crédito se caso aconteça alguma coisa na renda fixa. Por isso que existe essa questão da segurança. Tá? E a renda variável, Jennifer? Bora lá aprender o que é a renda variável. Aprendemos um pouco sobre a questão da renda fixa e a renda variável. O que é a renda variável? É um tipo de investimento em que não existe garantia de rentabilidade.
O retorno ele pode ser positivo ou negativo, a gente não consegue descrever a previsibilidade, tá? A previsibilidade dos ganhos. Então, é muito importante a gente saber escolher a empresa certa, o propósito, saber o que é que existe por trás da empresa quando a gente vai investir na renda variável. E não é só no nosso negócio, em qualquer negócio de renda variável, a gente precisa saber qual é o propósito daquela empresa para a gente investir o nosso dinheiro, porque a gente está investindo no crescimento daquela empresa, no crescimento daquele negócio, e aí a gente precisa sempre estar fazendo essa análise em relação. E, existem várias formas também de renda variável. Anota aí quais que são as mais conhecidas dentro. Ações em bolsa de valores, fundos de investimento, fundo de investimento mobiliário, contratos futuros, outros derivativos e as outras opções que a gente chama de DeFi, que é cripto, NFT, metaverso, ela se enquadra, né? O nosso negócio se enquadra nessa questão da renda variável, tá? E Jennifer, como é que eu posso entender um pouco sobre a questão da renda variável? A gente tem um vídeo aqui, eu quero mostrar para você esse vídeo para você entender um pouco mais. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ok? Ok? Eu vou colocar um vídeo para você entender um pouco sobre esse conceito de renda variável. A renda variável. Bom, é difícil falar dos rendimentos de renda variável, até porque, como o próprio nome já diz, são variáveis. Bom, a grande diferença entre renda fixa e renda variável está na previsão de ganhos, pois quando investimos em renda fixa, já sabemos em média quanto receberemos. Agora, em renda variável, não tem como prever exatamente os rendimentos. E vemos isso mais ainda quando falamos de ações, que no caso deste vídeo vou falar daquelas que geram rendimentos, ou melhor, dividendos. Esse é meu tipo de investimento preferido, que é basicamente investir em boas empresas já consolidadas há anos no mercado e receber uma parte do É bem interessante quando ele fala investir em empresas que já estão consolidadas há anos no mercado. da renda variável. Oh, Bom, é difícil falar vou voltar aqui, que eu acabei. em renda variável, não tem como prever exatamente os rendimentos. E vemos isso mais ainda quando falamos de ações, que no caso deste vídeo vou falar daquelas que geram rendimentos, ou melhor, dividendos. Esse é meu tipo de investimento preferido, que é basicamente investir em boas empresas já consolidadas há anos no mercado e receber uma parte do lucro dessas empresas, ou seja, os dividendos. Em resumo, ao investir em uma empresa comprando ações, você já terá se tornado sócio dela. E assim como sócio, você também vai receber uma parte do lucro. E é claro, comprando poucas ações, você vai receber poucos dividendos. Por isso que a estratégia é ter cada vez mais ações para receber dividendos mais gordos. Bom, essa é a estratégia tão falada pelo Luiz Barsi, o famoso rei dos dividendos, que se tornou o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, seguindo essa estratégia de investir em boas empresas pagadoras de dividendos. É claro que não é fácil e nem do dia para a noite, mas a estratégia consiste em investir em empresas pagadoras de dividendos, e assim reinvestir esses dividendos para aumentar ainda mais a quantidade de ações, além de também continuar aportando todos os meses. E por que não dá para ver quanto você vai receber de dividendos? Isso é bem simples, pois não conseguimos prever quanto a empresa vai lucrar daqui 5 anos, daqui 2 anos ou daqui 20 anos. Isso vai depender de centenas de fatores da própria empresa ou da situação do setor que a empresa está. E também a própria cotação da ação de uma empresa está sempre variando, até porque é renda variável. E às vezes uma ação que está R$ 10 hoje, em 5 anos pode estar valendo R$ 20, por exemplo. Ou seja, se você comprar quando estiver barato, vai receber maiores dividendos comparado ao valor investido, por conseguir comprar uma quantidade maior de ações com menos dinheiro. É claro que o oposto também pode acontecer, da ação desvalorizar e até parar de gerar dividendos frequentes. Por isso, o estudo antes de tudo é essencial, e para investimentos em renda variável mais ainda. Ok, gente. Entenderam um pouco em relação sobre o que é renda variável? Então, a gente escolhe empresas, né, que estão consolidadas no mercado, a gente investe o nosso dinheiro, ou seja, ele deu um exemplo aqui sobre ações, a gente, em 2007, 2017, até 2024, a gente ainda tinha a oportunidade, dentro da nossa empresa, da nossa companhia, da nossa hold, de adquirir títulos que são convertíveis em ações, e a gente está nesse processo.
Hoje é possível comprar título? Não, não é mais possível, porque já fechou essa janela de oportunidade, porque de comprar muito mais barato, e hoje a gente tem aí um potencial gigantesco de acumular ativos através da oportunidade que a gente adquirindo os títulos da empresa. Então, qualquer ações que você compra, você tem que analisar o perfil daquela empresa. Por quê? Porque como é renda variável, pode estar em alta, em baixa, vai depender da gestão daquela empresa, o crescimento vai depender da economia, vai depender se aquele ramo que aquela empresa atua é legal, tem tendência, tem evolução. Então, é um contexto de análise que a gente consegue ver na nossa empresa que há um potencial muito grande. E para finalizar um pouco aqui sobre a questão, a gente tem várias corretoras, vários, né, em relação que a gente consegue adquirir as ações, os fundos imobiliários. Não é tão fácil, tá? Não é tão fácil, porque dentro do mundo, né, de ações, eles não colocam os nomes em si, mas sim as palavras, as letras. São 4 letras para definir, 4 letras são 4 palavras, na verdade, 4 letras e um número para poder saber e como aplicar em relação às ações. Não é exatamente o nome é assim, ó, as letrinhas que a gente consegue investir na renda variável e procurar empresas brasileiras, internacionais, e aprender em relação a diversificar investimento dentro de ações. O que eu falo muito para os meus investidores e o que eu falo muito em relação para os clientes em si é aproveitar empresas que têm potencial de crescimento, onde a gente pode comprar títulos muito mais baratos para quando valorizar daqui a uns anos, ou seja, a gente ter um volume de capital muito interessante. Não adianta comprar hoje ações da Amazon, não adianta comprar hoje... por quê? Porque já valorizou. Você tem que procurar empresas que têm esse potencial de crescimento, de inovação. Claro que se você puder comprar dessas empresas que já estão gigantescas, onde as ações estão bem consolidadas, é bom, mas você não consegue gerar um volume de rendimentos futuros como de uma empresa que está iniciando esse processo através de títulos, através em relação do mercado. Então, precisa-se ter um cuidado, mas precisa-se também ter ousadia em aprender a como diversificar investimento dentro da renda variável. A gente também tem a questão dos fundos imobiliários. Eu, particularmente, gosto muito de fundos imobiliários, que são divididos em fundo de tijolos, em fundo imobiliário e fundo de papel, porque você pega empresas consolidadas e você ganha aluguéis por isso. Vamos supor, aluguéis de shopping. Shopping não é só de um investidor, é um conjunto de pessoas em relação que compram uma parte daquele shopping e recebe em relação aos aluguéis por isso. Então, o fundo imobiliário também é um bom dentro dos investimentos em relação de renda variável, tá? E aí eu quero falar um pouco sobre o nosso negócio. Olha aí, né? Falei um pouco de ações, falei um pouco dos fundos imobiliários, e agora o DeFi. DeFi é a economia onde nós estamos inseridos, é por isso que nós estamos aqui. Nós entendemos o potencial da nossa empresa, e a nossa empresa é uma empresa gigantesca, gente, dentro desse mercado de tecnologia, web, dentro da inteligência artificial, de blockchain. Eu tenho certeza que você não tem noção real do tamanho que essa empresa tem, de evolução, de propósito, de tudo. Você não tem. Eu tenho certeza disso, porque esse mercado do DeFi é o mercado mais inovador e mais promissor hoje para a gente investir. Jennifer, o risco é muito grande? Sim, mas em compensação a gente vai trilhando um caminho, claro, encontrando empresas certas, consolidadas, como desenvolver esse mercado do DeFi. E eu me sinto muito feliz porque, através dessa empresa, ela está nos ensinando a como ter acesso a esse mercado, porque até então, se não fosse através dessa empresa, a gente não saberia como em relação a investir. E eu gosto muito na nossa plataforma, quando a gente tem apresentações semanais, eu gosto muito porque a gente consegue definir o que é o DeFi. Quem conhece essa tela aqui? Quem conhece? Quem conhece? É do nosso sistema, né, VLC, da nossa... Ele fala sobre o DeFi. O que é o DeFi? O DeFi é
São ecossistemas de serviços financeiros que operam sem intermediários tradicionais, como bancos, instituições bancárias, e eles funcionam, tá, o DeFi, através de blockchain. E é usado contratos inteligentes, que é um programa de computadores gravados dentro do blockchain. Isso que é o DeFi. E o melhor do DeFi, que é diferente de qualquer outro mercado, eu falo que ele é 24/7. Sabe o que é 24/7? O DeFi? É 24 horas por dia, durante 7 dias na semana ele funciona, gente. Olha, então a gente consegue, só precisa de quê dentro desse mercado? Precisa de uma internet, de uma carteira digital. Apenas você consegue 24 horas fazer negócios durante os 7 dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, dentro das finanças descentralizadas. E isso quebra barreiras, barreiras porque a gente pode fazer negócios, a gente pode fazer contratos inteligentes com qualquer pessoa do mundo. E, ó, Jennifer, como eu consigo fazer? Muita gente me pergunta como é que eu consigo, dentro do DeFi, fazer negócio com pessoas que eu nem acredito. Como é que eu vou investir 10, 20, 30 mil reais, comprar moedas, comprar isso com pessoas que eu não conheço? Através de tecnologia blockchain, através que a gente chama de contratos inteligentes, onde a pessoa vai colocar o dinheiro dela, onde você vai colocar o seu ativo e de forma instantânea e da mesma maneira, ou seja, da mesma hora você consegue trocar esses ativos através dessa tecnologia. Então, é através desses contratos inteligentes. Esses contratos inteligentes, ela ficam na blockchain, olha para você entender. E ele já fica pré-definido e ele é imutável. Então, quando você faz um acordo, para poder, de fato, você fazer essa transação, né, de compra e venda, ou de empréstimo, ou de qualquer forma que você possa usar, precisa ser feito de forma simultânea. Entra você com dinheiro, um exemplo, a pessoa com dinheiro e você com os seus ativos na mesma hora, de forma simultânea, ou seja, você consegue fazer essa troca com pessoas que você nem conhece e você nem confia, mas através dessa tecnologia segura chamada blockchain, você consegue fazer mercado, fazer negócio com rapidez, baixo custo, transparência e segurança com o mundo todo. Entendeu a importância do DeFi? Ou seja, olha como esse mercado revolucionário veio em relação para você fazer negócios. E não só isso, ela veio democratizar e tirar todas as burocracias em relação do banco, instituições convencionais, que é muito mais burocrático para a gente fazer negócios em outros países, em outros locais, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. Então, o DeFi ele é esse tipo de finanças desse estado, de ecossistema de serviços financeiros para justamente derrubar toda essa questão desse sistema tradicional aí que já existe e você ter ativos em relação no mundo todo. E a nossa empresa ela vem com tudo. A nossa Renascença Spice Lab, ela é uma empresa, uma hold, ou seja, um aglomerado de várias empresas junto na área de tecnologia. Então, quando alguém perguntar com que essa empresa trabalha, quem é essa empresa, ela é uma hold, ela é várias empresas juntas na área de tecnologia. Anota isso, você precisa saber que a Renascença Spice Lab, ela é uma hold tecnológica que é dedicada ao desenvolvimento de promoções de sistemas baseado em tecnologia, de blockchain, de inteligência artificial e de metaverso. Por isso que a maioria das pessoas estranham o nosso negócio, porque elas nunca ouviram falar muitas das vezes em blockchain, web 3.0, inteligência artificial, metaverso, e isso é uma tendência do mercado. E eu mostro essa tela para as pessoas, mostro a trajetória, a seriedade da empresa, o presidente, eu mostro uma foto da minha linha ascendente como presidente, participando em reuniões, eu mostro a minha foto com o presidente, ou seja, para mostrar a questão da seriedade em relação da empresa e a trajetória que ela tem, né? Quais são os produtos que ela trabalha dentro do nosso DeFi, que é negócios inteligentes, ou seja, 100% digitais, onde a gente
gente pode fazer parceria com a empresa e ganhar dinheiro, criptomoeda, gamificação, videogames, de ser mestre dos jogos. Isso aqui, gente, ou seja, a gente tem combinações importantes em relação dentro do DeFi de construir um ecossistema para a gente fazer o dinheiro trabalhar para a gente através desses ecossistemas de cripto, de gamificação, através de NFTs, através de moedas, através de várias em relação a oportunidades que essa empresa tem. E eu sempre mostro para as pessoas a questão, se você não está acreditando na empresa, se você não acredita em mim em relação, mas olha o que a revista Exame fala do DeFi, considerando, e eu sempre mostro reportagem. Eu me lembro que nas empresas anteriores, eu fiz uma empresa que a gente tinha um caderno de testemunho, eu falo que é um diário, na verdade, onde a gente colocava todos isso aqui para mostrar para as pessoas, comprovar em relação o quanto o nosso negócio está em relação no mercado, quanto é tendência. É muito interessante você ter essas reportagens para mostrar, para não ficar só nas tuas palavras e na palavra em relação da empresa que ela não conhece, nas tuas palavras, mostra para essas pessoas recortes, o exemplo da reportagem da revista Exame, que ele mostra em relação, olha, considerando como uma área no mundo das criptomoedas que mais cresce e se desenvolve nos últimos anos, o setor do DeFi ganhou a atenção de milhões de investidores, que oferece produtos e serviços financeiros de forma totalmente inovadora. Então, quem fala isso? É o Exame, mostra em relação à tendência. O próprio governo, né, o Banco Central já está aí testando o Drex, que é a moeda digital, porque ele conhece em relação, apesar dessa moeda ser centralizada, né, vai ser movido pelo governo, mas ela já está entendendo sobre o mundo digital e a importância de ter em relação... Então, até o governo em relação, até o Banco Central, a gente pode mostrar aqui sobre tanto reportagem da Veja como do Sebrae, falando sobre o mercado de games, que está faturando aí mais de bilhões. A gente mostra a tendência da indústria também da gamificação, que é também uma modalidade dentro do mercado digital, do mercado, né, do DeFi em si. Então, assim, tudo isso é tendência de mercado e a gente está inserido nesse mercado através da nossa empresa. Olha o quanto a gente está ganhando em relação de conhecimento, de oportunidades, como o Leomar fala muito bem, janelas de oportunidades que estão sendo abertas através da nossa empresa, que você está tendo através das moedas, através em relação dos títulos que estão se convertendo agora em ações, através da cripto, através das NFTs, da gamificação, ou seja, de tudo isso em relação, são oportunidades e janelas de fazer o dinheiro trabalhar para a gente, enquanto a gente dorme, fazer em relação a futuros rendimentos, rentabilidade de uma empresa que está cada vez mais crescendo. Essa empresa está, como ele diz sempre, irretocável em relação... Por quê? Porque ela está cada vez mais em relação faturando, mais crescendo, mais... E com isso, nós que somos coproprietários, nós que somos parceiros em relação, desde o início, em relação dela, nós estamos também crescendo junto, porque quando uma empresa cresce, nós crescemos juntos em relação, através desses investimentos. Jennifer, e hoje, por onde eu começo, né? Vocês já têm títulos, moedas, mas eu estou aqui pela primeira vez nesse treinamento, eu estou aprendendo por onde a gente tem aí ou várias janelas incríveis, como mestre dos jogos aí, de você ser proprietários de terrenos para alugar, vender. A gente está na fase agora de estruturação, a gente está estruturando em relação a terrenos, movimentos para a entrada em relação da gamificação desse jogo, em relação que está aí, que vai crescer muito. A gente tem aí a nossa plataforma da Olympia Lab, onde você consegue ativar uma ferramenta, anota aí, e gerar uma moeda chamada Gamecoin, e essa moeda a gente consegue
conseguir comprar terrenos lá dentro e participar desse mercado de gamificação. Ou seja, não se preocupa se você não sabe nada, você tem a pessoa que te convidou, ela vai te instruir, a gente tem treinamentos, tutoriais, ou seja, toda uma comunidade que se ajuda. É incrível aqui, gente, a gente se ajuda, a gente ajuda sem cobrar um centavo para ensinar as pessoas. A empresa paga muito bem pelo trabalho que a gente faz em relação, né, pela treinamento em equipes, por tudo, em relação a tudo pela empresa, essa bonificação, vocês não pagam diretamente em relação a nada para nós, ou seja, por um trabalho que você desenvolve dentro da empresa, a empresa ela tem todo um sistema de bonificação, de remuneração de renda residual, ou seja, muito interessante para aquelas pessoas que querem, de fato, em relação se destacar, mas só o fato de você ter esse portfólio, se tornar holder, que a gente chama, né? Que é, ou seja, acumular ativos aí, faz uma diferença muito grande. Olha aqui, eu vou mostrar uma informação bem interessante. A gente tem agora uma blockchain nossa, pública, onde essa blockchain a gente já tem mais de 150 mil contas. Olha, gente, a gente ainda está no início, mas a gente já tem mais de 150 mil contas e mais de 4 milhões de transações já feitas nela. E olha que nem começamos a usar em relação, olha as variáveis dela nos últimos 3 meses, ou seja, dentro da Netsbook, que é a nossa blockchain dentro da empresa, que vai ser, não tenho dúvida, uma das maiores blockchains aí, ou seja, de mercados, e tudo isso é graças em relação aos nossos movimentos, ao nosso crescimento, e essa empresa crescendo, a nossa blockchain crescendo, tudo crescendo, nós crescemos juntos, a empresa crescendo, nós crescemos junto com a empresa. Então, é bem interessante essa questão. Em falar em blockchain, a gente teve ontem, né, para todos os acionistas, para todos os detentores de títulos que estão sendo convertíveis em ações, a gente teve uma reunião com o nosso presidente. Outra janela bem incrível aí para aquelas pessoas que querem usar a blockchain, né, através dos seus títulos, através das suas ações. É importantíssimo, sem burocracia, ou seja, usando tecnologia, ou seja, blockchain, através dessa moeda em relação, foi ser lançado onde a gente consegue ter as ações em forma digital através da blockchain. Então, aquela pessoa que está tendo dificuldade de tirar passaporte, documentação, tudo, agora ela pode converter os títulos delas, as ações delas na moeda em relação dentro da blockchain e assim conseguir comercializar futuramente em relação. Então, é bem interessante. Ontem foi muito bom, algo a mais em relação para a gente acelerar o processo de entrada no mercado, isso é muito importante. Então, vamos fazer isso. Existe uma promoção bem legal para quem fizer isso até em outubro, final de outubro, vai ganhar várias vantagens, moedas, enfim, NFT diferenciado. Então, aquela pessoa que ainda não registrou os seus títulos e ações, agora não tem desculpa. Vamos em relação a aproveitar essa questão das janelas. A gente tem a nossa plataforma de guiões, onde tem lá, gente, investimentos incríveis, uma NFT incrível, a gente tem uma moeda aí que está crescendo muito, a gente tem uma moeda aqui que quem aproveitou essa janela de oportunidade em relação a adquirir, que é a nossa Gicocoin, né? Hoje, né, você tem outras janelas de oportunidade, mas a Gicocoin, em relação, ela encerrou. Eu me lembro que no início, quando a gente começou a entrar no mercado de criptomoeda, muito burburinho, será que vai dar certo, será que não vai dar? E olha, a nossa moeda está aí numa valorização de 71 euros, ou seja, quase chegando a 500 reais, tem um potencial de crescimento gigantesco, ela está inserida dentro desse mercado do DeFi, dentro da nossa empresa, então, ou seja, ela tem um potencial, quem adquiriu, hoje, quem vai adquirir ela de nós, daquelas pessoas que já são investidoras, ou seja, que vai entrar em relação no mercado. Hoje, as outras janelas que a gente tem é o Intercoin, né? Que a gente chama Intercoin. Olha o crescimento dela, ó. Quem ainda há oportunidades em relação, ela já está em R$ 283. Olha aí, começou aí bem pequenininho, mas ela vai ser uma gigante dentro do nosso ecossistema de DeFi, dentro da empresa, dentro da Olympia Lab. Ou seja, é importante porque ela vai participar de todo o nosso ecossistema,
Então, é muito importante você ter essa moeda, gerar ela. Jennifer, o que eu tenho que fazer? Comprar de uma para uma? Não, você pode gerar elas, assim como aconteceu com a Gicocoin, que a gente fez os únicos investimentos e a gente conseguiu gerar, colher todos os dias elas em relação, é a mesma coisa em relação ao Bitcoin, mas o Bitcoin é mais em relação ao centavo dessas moedas, mas vale muito a pena porque ela tem um potencial de crescimento, de rentabilidade, de progressão em relação gigantesco, tá? Dentro do mercado de renda variável. E, Jennifer, o que te assim, faz acreditar que essas moedas, tanto a Gicocoin, Bitcoin, todas essas moedas que a gente tem, ela pode crescer muito? O que te faz acreditar? Muita gente me pergunta isso, sabe, Modesto? O que faz acreditar que essa? É porque a gente já viveu isso. Quem comprou em 2009, para você ter uma noção, Bitcoin ou outras moedas, mas vou dar um exemplo para você entender. Já se passou 16 anos, e quem comprou em 2009, Bitcoin, ele valia centavos em 2009. Olha aqui, para você abrir a sua mente em relação. Valia centavo em 2009. Em 2010 já valia 21 centavos. Em 2011, R$ 40 o Bitcoin era um. Em 2012, R$ 21 caiu. Em 2013, R$ 300. Em 2014, R$ 1.800. Em 2015, R$ 700. Em 2016, caiu aí, foi para 1.000 e pouco. Em janeiro de 2017 já estava 3.200. Em dezembro de 2017, 35 mil. Em 2018 já estava em 55 mil. Um Bitcoin, que em 2009 valia centavos. Um valor de um cafezinho aí, né? Hoje, Jennifer, em 2025, depois de 16 anos, um pouquinho mais de 16 anos, quanto vale essa moeda? Olha aí. Hoje, vou mostrar aqui, hoje, eu tirei essa tela hoje, vale 587 mil de liquidez. Existe só ela? Não, existe o Ethereum, a Solana, existe um mercado gigantesco da criptomoeda em relação desse mercado. E o que faz com que eu acredite que a nossa empresa, que as nossas moedas têm um poder de crescimento? Lembra que eu falei, para investir em mercado variável, você precisa ter uma empresa que tenha um propósito, que tenha uma solidez, que tenha em relação a um princípio. A nossa empresa tem tudo para dar certo. Gente, tem tudo para dar certo. O que a gente precisa é paciência. Não adianta você juntar uma moeda que em 2013 valeu, que você comprou em centavo, e em 2013 valeu R$ 300 e você vendeu. Olha o quanto você, em 2025, deixou de ganhar. Então, não se desespere, acompanhe o processo, porque vale muito a pena em relação... A gente tem históricos e a gente consegue analisar e ver. Jennifer, mas existem muitas moedas que não crescem, que são meme coins, que são moedas de engano. Existem, sim, mas não é o caso em relação à nossa, porque a gente tem uma trajetória, a gente tem um princípio, a gente tem uma empresa que quer dar certo, uma empresa que está crescendo cada vez mais, que vai entrar agora, fazer IPO em relação dos títulos, das ações, ou seja, está no melhor momento agora. O que você precisa ter é paciência, e no mundo dos investimentos, a gente precisa ter paciência para poder ganhar dinheiro. Mas eu não tenho paciência, eu não quero correr risco. Vai para a renda fixa para ganhar 10% aí, e eu quero comparar para você. Bora fazer 5 anos de investimento só em renda fixa e sem investir em renda variável, você vai ver o quanto você deixa de ganhar. Então, é importante a gente ter, sim, esse perfil de conservador, mas também ter perfil de pessoas em relação que tenha coragem, que tenha ousadia para aprender a fazer o dinheiro trabalhar para eles. E eu vou colocar aqui, deixa eu ver um vídeo. O consenso da indústria da tecnologia é de que isso... Comprovar reportagens em relação, a gente tá com um tempinho aqui, ó, já vou encerrar, não vai demorar muito aqui, já estamos encerrando, não tem como, gente, eu queria passar aqui 2 horas para mostrar
tudo que você tem nas suas mãos, mas a gente tem um tempo de 1 hora e 15 no máximo, já está terminando, e eu vou estar aqui falando algumas coisinhas a mais para você entender em relação. Aqui é uma reportagem do Fantástico falando do metaverso, eu vou colocar só o início dele, mas pode me cobrar lá no grupo, eu vou passar essa reportagem integral para você entender o nosso mercado e sobre a questão do metaverso também, que é uma dos ecossistemas que a gente atua também. Isso vai mudar logo, logo. Nós vamos entrar em sites como se fossem lugares reais, tridimensionais. Isso para trabalho, diversão, fazer compras. O nome dessa nova internet é Metaverso. E aqui a gente vai realizar um sonho antigo. Olha só quem tá aqui, Felipe. Ei, Felipe. E aí, deu certo? Oi, Maju. Oi, Poliana. Tudo bem? Peraí, Felipe. Quer dizer que a gente vai conseguir se teletransportar? Desse jeito mesmo? Aqui, né, Maju? Eu tô aqui em Nova York, consigo ser teletransportado pro palco do Fantástico com vocês. A gente tem essa sensação de presença, mas eu não consigo encostar em você, por exemplo, né? Mas, Poliana, o que eu queria dizer é que eu ouvia falar muito nessa palavra metaverso, mas nunca me aprofundava no assunto, porque achava que era um mundo só para quem joga videogame, ou então algo muito pro futuro, que a gente não precisava se preocupar agora. Mas aí eu comecei a pesquisar e percebi que o metaverso já existe, são bilhões de dólares sendo investidos nele, e todos nós, eu, vocês, você, pode ser que a gente tenha que entrar no metaverso nos próximos anos, mesmo que não queira. Por isso, para essa reportagem especial, a gente conversou com os maiores especialistas, as grandes empresas de tecnologia, para entender como seria a vida no metaverso. Consenso da indústria. Então, gente, para você entender, as reportagens estão aí falando sobre metaverso, a gente precisa inserir, não adianta, mais cedo ou mais tarde a gente precisa inserir nesse mercado, nesse mundo que está acontecendo a gamificação na hora de negócio, já que gera bilhões de dólares dentro do mercado em relação. Então, existe uma evolução. E em falar em evolução para vocês, nada mais é que a evolução do dinheiro. Lembra que antes, eu me lembro muito que os meus avós, né, eles não gostavam de cartão. Quando começou a questão do cartão de crédito, houve aquela resistência do cartão. Não, cartão, eu quero dinheiro na mão, cartão. Ou seja, a gente vai ter essa resistência, como muita gente tem nessa área do mercado digital, mas não tem como fugir. A gente precisa entender que a gente está no mundo em que as informações, a tecnologia estão girando de forma muito rápida, e a gente precisa estar inserido nesse mercado para poder a gente acompanhar essa tendência. Em falar em evolução do dinheiro, né, que a gente daqui a pouco já vamos terminar, eu quero mostrar esse vídeo de 40 segundos que mostra a evolução do dinheiro. Tá? É um vídeo muito curtinho, mas ele mostra todas as fases em relação, desde o início, né, e até hoje, como o dinheiro mudou, como a forma em relação da economia, ela está em relação num processo muito gigantesco, e esse vídeo ele retrata muito desde o início aí de tudo, né? Entenderam, gente, em relação... Coloca aqui no chat de vocês o que vocês entenderam. Vou mandar assim, tá? Vou mandar o link em relação... Agora que eu estou acompanhando aqui, eu vou mandar o link para vocês de todos esses vídeos, para vocês verem novamente, para vocês entenderem o que vocês têm na mão, a ferramenta que tem na mão, para vocês e também para qualquer pessoa que queira entrar nesse universo, fazer parte da nossa comunidade, fazer parte do nosso negócio, é muito, mas muito promissor. Então, acalma o coração, entenda onde você está, entenda o que você está investindo, entenda o mercado, entenda a tendência que você está, porque se você apenas ficar pensando quanto é que eu vou ganhar, cadê essas moedas, você não vai acompanhar em relação, você vai deixar de ganhar muitas das vezes, se preparar
precipitando, enfim. Então, assim, você sabendo e tendo as informações certas, você vai a conseguir acompanhar o que você tem nas suas mãos. E esse vídeo, escreva aí no chat, o que esse vídeo ele mostra, essa evolução do dinheiro para o digital, né? Que no passado o dinheiro ele era por trocas diretas, por escâmbio, depois foi por moeda por metal, não é isso mesmo? Aí moeda, papel moeda padrão, aí veio a questão dos bancos, veio a questão do cartão de crédito. Quem lembra aí, o Modesto lembra, a resistência do cartão em plástico, né? Não, eu quero a resistência das pessoas em relação à transferência eletrônica, veio a questão dos Pix, internet, bank, onde a gente consegue transferir. Antes a gente tinha que entrar numa fila, né? Para sacar, para depositar, para tirar cheque. Nossa, que tinha aqueles cheques, todo mundo só era cheque, cheque, cheque. Hoje não, a gente consegue, né, ter internet, aplicativos, Pix, carteira digital, bancos digital, dinheiro circulando aí sem papel, mas essa é a era, sabe do que, gente? Dos ativos digitais. Anota aí. Criptomoedas, metaversos, inteligência artificial. É essa era que você tá. Você não tá mais naquela era, não, dos escâmbios, das trocas do papel por moedas. Ou seja, você está numa nova era digital, de ativos digitais, de criptomoedas, e não tem como você fugir disso. Tá? Então, você precisa entender que você está no mundo das criptomoedas, da tokenização dos ativos, dos contratos inteligentes, da descentralização, que é o DeFi. É nessa tudo, Carlos. Tudo vai ser tokenizado. Casamento vai ser tokenizado, escrituras públicas vão ser tokenizadas, tudo que é de valor é tokenizado. Então, ou seja, é uma tendência que você não vai ter que fugir, você precisa aprender. Então, aproveita enquanto você está, né, nossa empresa, no nosso negócio, e você está aprendendo, você está na frente de muita gente que não tem noção sobre os ativos digitais e sobre a oportunidade que existe nas nossas mãos, através da nossa evolução tecnológica, e isso mesmo, Michel, através aí de toda a questão, de todo o ecossistema que nós estamos, né? E eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para os meus investidores, ou para as pessoas que fazem a nossa empresa, né? A nossa Olímpia, a nossa Global, que a gente sempre fala carinhosamente, eu sempre dou isso aqui para as pessoas, eu falo assim, se você tem muito medo, se você é muito conservador, não, mesmo assim não deixe de investir em renda variável, em finanças descentralizadas, eu sempre falo. E aí eu sempre falo assim, usa a regra 60-20-20. Se você é muito conservador, o que é 60? Investe 60% na renda fixa, 20% na variável aí, 20% em finanças descentralizadas. Não deixe de investir, eu falo, né? Se você é muito conservador, se você é moderado, 50, 30, 20. Se você é arrojado, visionário, 40, 30, 30. Né? Ou seja, diversifica seu portfólio. Uma coisa que eu gosto muito que o Leomar fala nos treinamentos dele, nas apresentações dele, é invista o dinheiro que não tire o seu sono. Né? Ou seja, invista, não é preciso você investir tudo que você tem, mas você precisa ter finanças descentralizadas dentro da sua carteira. E aí eu entro como? Eu tenho uma empresa, né, que eu já estou há 6 anos nela, que ela trabalha com DeFi, com finanças descentralizadas. O nome dela é Olympia Lab, Gigios, e lá você tem moeda, cripto, e é uma empresa que já tem 15 anos de trajetória, mais de 30 milhões de clientes. Eu já conheço o presidente pessoalmente. A minha linha, quando eu não conhecia, eu falava, meus amigos, né, que eu já sou parceira, a gente faz negócios inteligentes junto, eles conhecem o presidente, mostra para as pessoas em relação ao quanto é importante ela ter também o DeFi, ela ter investimentos inteligentes, que a gente fala ativos digitais, né, e criptomoedas, que vale muito a pena dentro do nosso ecossistema. Conscientize as pessoas que é importante para elas terem. E para finalizar nosso treinamento, gente, no tempo certo aí, né? Eu tentei correr ao máximo, né? E para finalizar aqui, eu tenho duas frases que eu gosto muito, e eu mostro isso
para as pessoas que investir é como semear. Se você não cultivar, tampouco colherá, tá? Então, investir não adianta, investimento não dá da noite para o dia. Se você planta, é semelhante a você plantar uma árvore. E quanto mais em poder de crescimento for essa semente, né? Se for um cedro, quanto tempo dá para você tirar a madeira do cedro? Demora, mas você consegue tirar aquele cedro. Ou seja, se você precisa semear para poder colher, não existe almoço grátis, não existe ganhar dinheiro para a noite, para o dia. É sementes, boas sementes que a gente precisa cultivar para a gente poder ter boas colheitas. Então, investir é isso. E no mundo dos negócios, se você tem medo de investir, você irá trabalhar para quem não tem medo. É simples assim. Eu tenho medo de investir. Não tem problema. Você fica ciente que você provavelmente vai trabalhar para aquela pessoa que não tem medo. Então, tenha consciência que você precisa começar ontem, não é hoje não, é ontem, começar o quanto antes, diversificar e aprender. Parar de deixar dinheiro em poupança que não rende, CDB, CDI, deixar de colocar em título de capitalização, em consórcio. Gente, nossa, eu vejo gente, investir em consórcio, investir em título de capitalização, ou seja, a pessoa não tem, a gente percebe que as pessoas não têm conhecimento, ela tem sede de conhecimento, ela tem sede de oportunidades sérias, e a gente tem tudo na mão, gente. É só mostrar, conscientizar e mostrar a nossa empresa, e principalmente que tanto você ou eu, a gente já tem um tempo de trajetória dentro da empresa, a empresa já tem um tempo, né, mais de 15 anos aí, vai para 16 anos de trajetória, crescendo cada vez mais. Então, a gente tem sim, né, universo aqui. Isso aqui é a minha logo da minha mentoria, coloquei aqui, apareceu aqui, não era para estar aqui, mas é o trabalho que eu desenvolvo dentro dando consultoria na área de investimento, tanto de fixo, variável, tanto de finanças descentralizadas, e eu sempre trago as pessoas, quando eu faço investimento, eu sempre trago as pessoas para fazer investimento na nossa empresa, porque eu sei a seriedade dela, o tempo dela, então é muito importante, dentro do universo do DeFi, trazer para o nosso negócio, tá? E aqui, gente, ó, já quero agradecer vocês, já encerrando nosso treinamento, muito feliz. Esse aqui é o meu Instagram. Se você puder me seguir no Instagram, eu já agradeceria muito. É uma forma de você agradecer de todo o treinamento, porque eu quero bater 8 mil pessoas lá no Instagram, tá faltando só 97 pessoas. Se você não me segue, siga lá no Instagram, Jennifer Stumano, me procure, que eu gosto muito de colocar conteúdos lá que pode servir para você, para toda a sua equipe. Então, eu quero só agradecer, gratidão, encerramos. Ai, olha aí. Gente, suei agora, olha, suei aqui. Gratidão a todos. Deixa eu só interromper, você que está assistindo nosso treinamento pelo nosso canal da nossa BLC, seja muito bem-vindo, que você possa ter aprendido e entendido a importância de ter finanças descentralizadas, de fazer parte dessa comunidade, fazer parte dessa nossa empresa. Então, fique para você a decisão de tomar a melhor decisão para a sua vida. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.